Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer as oportunidades que o Pai nos proporciona. Muito particularmente este momento reencarnatório que nós vivemos. Chance a mais para que a gente consiga alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento. Rogando aos bons amigos que nos auxiliem, nos favoreçam, alargando o nosso entendimento, de sorte que nós consigamos extrair das leituras que vamos fazer na noite de hoje novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, e entramos no capítulo 4, da semana, na última aula. Né? E conseguimos ver dois tópicos, entramos no terceiro, então nós passamos a reencarnação, a justiça da reencarnação, e entramos em encarnação nos diferentes mundos. Para a gente poder fazer uma ligação, né, com a leitura que nós já realizamos, né, vou puxar aqui 3 ideias, né, que a gente extrai das leituras que foram feitas e que consolidam mais ou menos os pensamentos, as ideias, né, que nos trouxeram aquelas perguntas. Chegamos até a questão de número 177, né? Foram 11 questões que nós lemos, e hoje nós vamos retomar então a partir da 178, e o que a gente consegue extrair das leituras feitas é que a reencarnação é a alternativa que a justiça divina oferece para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo de perfeição moral, reabrindo oportunidade, né, para as realizações que nós ainda não alcançamos. Coisas que nós não conseguimos concluir ou que nós não conseguimos fazer nas encarnações precedentes. O meio, a outra ideia, é o meio em que a gente reencarna, o meio em que nós somos colocados, né? O mundo em que nós reencarnamos, ele tem que ser necessariamente compatível com o nosso nível de perfeição moral e adequado às nossas necessidades de aprimoramento. Então, existem muitos mundos, né? E adequados aos diversos níveis de progresso que nós realizamos, progresso moral, e a nossa reencarnação necessariamente está vinculada a um ambiente em que nos seja possível desenvolver, aprimorar ainda mais o nosso conhecimento, as nossas habilidades. E por fim, as muitas reencarnações que nós sofremos, né? Nós já vimos que não tem um número definido, mas são muitas, porque a tarefa é extensa, é longa, né? As muitas reencarnações, elas também têm por objeto ampliar as oportunidades de aprendizado, na medida em que cada uma dessas vivências, cada uma dessas existências, né, se dá numa posição diferente. Então, são pontos de vista diversos, diferentes, né, que nos possibilitam um alargamento do nosso conhecimento. Então, essas são basicamente as 3 grandes ideias que nós conseguimos extrair. Existem detalhes interessantes, importantes, né, mas assim, como resumo, são as 3 grandes ideias que nós conseguimos extrair da leitura até aqui. Então nós retomamos na questão de número 178, nós estávamos vendo, Kardec tinha questionado a respeito
exatamente dessas muitas reencarnações, né? Essa última ideia que nós colocamos, e nós vamos retomar nesse ponto. Pergunta Kardec na questão número 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Essa questão, basicamente, ela reforça a questão 175, foi colocada, né, quando ele perguntava se haveria vantagem em voltar a reencarnar na Terra, né, e a gente fez essa abordagem, né, como se houvesse uma gradação, o camarada saísse da Terra para um outro mundo mais evoluído e depois voltasse. Inclusive, a resposta que ele dá lá na 175, ele diz, não particularmente, nenhuma vantagem em particular, a menos que seja reencarnação em missão. Então, lá ficou mais ou menos essa ideia de que o camarada teria avançado e retornado. E aqui ele reforça, questão número 178, ele reforça essa temática. Ele diz, podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram, dando a ideia de que retrocedem, né? Aí o orientador responde assim, sim, quando em missão. Reforça a resposta que ele deu na 175. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. O Kardec, então, em cima dessa resposta, questiona novamente. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Degradar é uma palavra relativamente importante para a gente entender o espírito da pergunta do Kardec. Como se fosse uma punição, né? Castigo. Colocar no mundo inferior como um castigo, né? E aí o espírito dá uma resposta um pouco mais aberta, né? Ele diz assim, ele não é objetivo, ele diz assim, os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Esse conceito está na questão 118, nós já vimos, né? Espíritos não voltam atrás no seu progresso moral. Uma vez consolidado, uma vez vencido e incorporado uma virtude, aquela virtude faz parte do cabedal daquele espírito. Não existe retrocesso, ele não abandona aquela virtude, não? Então ele diz, os espíritos podem conservar-se estacionários, não ir adiante, mas não retrogradam, não vão atrás, não vão para trás, não atrasam o seu adiantamento. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. E aí, em cima desse mal empregado, as existências mal empregadas, o Kardec questiona. Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? E aí o orientador responde, os que faliram em suas missões ou em suas provas. Essas três questões ensejam um comentário que nós temos que esmiuçar, né? Então, em princípio, o que fica para nós é, o espírito não retrograda, ele não volta atrás no seu avanço, no seu progresso moral. Simples assim. Pode acontecer do espírito ser reencarnado ou reencarnar por opção em um outro meio, né, que seja inferior à sua estatura moral? Vamos usar essa terminologia? Sim, desde que, por estar num estado mais elevado, ele volte a este meio com a missão de
instruir, de ajudar no progresso daqueles outros que estão lá. Isso caracteriza uma reencarnação em missão. Então ele diz, sim, quando em missão. E nessas condições, né, aceita de bom grado todas as mazelas que ele terá que viver naquele meio que é hostil, né, que é hostil à sua natureza, que já não é compatível com a sua natureza, que é mais precário do que o seu estado de avançamento. Então ele aceita de bom grado aquelas vicissitudes, aquelas dificuldades todas que ele vai viver, porque isso para ele, né, é meio de progresso. Ele diz, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar um meio de se adiantarem. Então, a missão, além de levar progresso, né, para aqueles que estão atrasados, para aquele espírito é um meio de progresso, é um meio de avançar, de se melhorar. Né? E aí o Kardec levanta a questão da punição. Deus não pode punir o camarada colocando ele no mundo inferior, né? E o espírito responde, olha, o fato de Deus colocar o camarada no mundo inferior não pode ser visto como uma punição, né, que acarrete ou que enseja o entendimento de que ele está retrocedendo. É sim uma punição na medida em que cria para ele uma dificuldade. Aí ele diz, caso o espírito estacione, não progrida, continue sem novas virtudes, fica estacionário naquela posição dele, Deus pode, para estimulá-lo, para forçar a sua ida adiante, né, colocá-lo numa situação como essa. Pode colocá-lo num meio mais hostil. Né? Mas para, vamos dizer assim, motivá-lo a se mexer. Ele está estacionado. Né? Ele diz, em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem. Isso já é a punição. E em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. Aí está o fato dele ir para um outro lugar. É um meio mais conveniente à sua natureza. Né? As existências mal empregadas. Né? Por fim, ele deixa bem claro que tem que começar, que tem que recomeçar, que tem que, eu diria que tem que terminar, chegar ao objetivo, né, todos aqueles que empregaram mal sua existência. E ele especifica, os que não cumpriram suas missões, faliram em suas missões ou faliram em suas provas. Né? Isso, para nós, abre a perspectiva, e a gente tem que ter essa compreensão de que a colocação do espírito reencarnante num outro meio, né, numa outra condição, é para que aquele meio esteja adequado à natureza do espírito. Não é que exista vamos dizer assim, o camarada deixe de ser aquilo que que ele seja rebaixado na sua posição moral. Né? Muda o meio. O que ele está só estacionário, ele não retrograda, ele não volta para trás. Mas ele precisa de um estímulo para ir adiante, ele está estacionário. Essa é a ideia. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós já falamos que no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, nos números 3, 4 e 5, se fala desses muitos mundos. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o título. Né? E é uma passagem que Jesus diz que existem muitos lugares na casa de Deus. Né? E que ele ia preparar um lugar adequado para os seus discípulos. Né? Então lá no número 5, em cima dessa ideia aqui,
recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. No número 5, lá no finalzinho do número 5, ele diz assim: para os espíritos, é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada. É uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongar sua estada num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados no mal. Então, essa ideia de castigo está vinculado ao obstinados no mal. Isso que eu queria colocar. Esse segundo texto, para a gente poder entender essa colocação aqui. O mundo é adequado ao indivíduo. O indivíduo não é colocado fora do meio que lhe seja adequado ao adiantamento, e compatível com seu avançamento moral. Se o espírito é colocado num mundo, vamos chamar, inferior àquele em que ele estava, é porque ele não está compatível com aquele nível. Ele é colocado num outro nível. Isso em si não caracteriza uma punição, mas uma adequação. Mas funciona para ele, que não avança, que não progride, um meio de sofrimento, porque afinal de contas a gente só encontra a felicidade alcançando a perfeição. Então, quanto mais tempo a gente fica nesse meio imperfeito, vicioso, com as dificuldades que a gente enfrenta, tanto mais tempo a gente passa em sofrimento. Essa é a ideia que eu gostaria que ficasse. Não é um ato discricionário de Deus. É uma regra que tem por objetivo nos dar a oportunidade de progresso no meio adequado. Vamos dizer assim, tá? Muito bem. A 179, Kardec questiona: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? São todos eles no mesmo nível de avançamento moral? E o Espírito diz: não. Dá-se em cada um destes mundos o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Irmãos, os seres da criação, nós, os seres da criação, somos todos diferentes. Não existe a propalada igualdade entre nós. Nós temos igualdade de oportunidade, que é o que Deus nos concede, e a justiça dos homens tenta imitar, mas nós não somos iguais. Os avançamentos são diferentes, as visões são diferentes, os anseios, as vontades são diferentes. Então, cada um de nós é um ser único, diferente. O que acontece aqui no nosso meio, acontece no universo. Todos os espíritos criados por Deus são diferentes entre si e encontram-se, todos eles, em estágios diferentes. Nós podemos dizer que são cada um num degrau. Não existem dois exatamente iguais no mesmo degrau. O fato de reunir num grande ambiente espíritos que são afins não significa que eles são iguais. Têm interesses comuns, mas não são todos iguais. Não são todos os interesses que são comuns. É essa a ideia que eu gostaria que ficasse. Essa propalada igualdade que todo mundo decanta, ela é impossível. Os seres são diferentes, caminham em velocidades diferentes. Todos, se olharem para a sua família, vão ver que são
todos diferentes. 5 irmãos nascidos de mesmo pai e mãe, cada um com uma identidade, cada um com uma vontade, cada um com uma maneira de ser. Né? Isso acontece na humanidade, encarnada e desencarnada. A 180, ele pergunta: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? E o orientador responde: sem dúvida. A inteligência não se perde. Todos os ensinamentos, todas as vivências, tudo que constitui o nosso cabedal de conhecimentos não se perde. A única coisa que o espírito carrega consigo são suas lembranças. Ele diz: a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, às vezes nós encontramos um irmão, né, limitado, tem um distúrbio qualquer, tem uma limitação mental, né, e a gente acha que, coitado, né, é um camarada que não tem condições. Nele habita um espírito que detém todas as suas faculdades. Só não exerce as suas faculdades porque o corpo não corresponde. Então o corpo é um limitador. Ele cita aqui embaixo, veja a influência do organismo no capítulo 7, que nós vamos ver mais adiante, né, parte 2ª, são as questões que vão de 367 a 370, né, e lá eu extraí um trechinho que eu acho que esclarece essa ideia. Ele diz assim: o invólucro material é um obstáculo à livre manifestação do espírito. Então, o fato de alguém ter limitação, a gente convive com muitos irmãos que têm deficiência, nós chamamos de deficiências, né? Não significa que o espírito seja deficiente. O espírito muitas vezes é muito mais inteligente, às vezes, que nós mesmos. O camarada tem muito mais capacidades que nós, muito mais vivências e tal. Só que naquele momento ele está se valendo de um corpo limitado. Tá? Então ele diz: a inteligência não se perde. O espírito mantém suas faculdades. O corpo aqui é uma grande limitação. Tá? Depende das condições do corpo que tomar. E depende de sua superioridade. Tá? Superioridade moral, obviamente. Os seres que habitam, questão número 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? O orientador responde assim: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte, né? Esse envoltório é menos material, mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Nesse ponto, né, eu gostaria de lembrar, por exemplo, que conviveram com Jesus Judas, Pedro, os pescadores todos, né, alguns um pouco mais letrados, né, como era o caso de Lucas, né? Quer dizer, todos esses espíritos estavam juntos num determinado momento, trabalhando juntos efetivamente, sob a direção de Jesus, reunidos em torno de Jesus, mas todos reunidos.
todos, né, tinham um corpo espiritual, vamos chamar assim, né, que aqui nós podemos colocar o envoltório, o perispírito, né? E o perispírito deles, né, que é o determinante, o perispírito é sempre determinante do corpo, né, cada um deles tinha um certo grau de, vamos chamar assim, de, de diafania, não vou usar essa palavra, um grau de leveza, vou usar a palavra leveza. Então é óbvio que o espírito, na medida que se purifica, ele atrai para si, né, fluidos mais puros, mais leves, né? Na medida em que ele é mais grosseiro, né, vou usar a palavra um pouco mais inferior moralmente falando, ele atrai para si fluidos mais pesados, mais densos, né? É essa a ideia que fica aqui. Todos são revestidos, porque o espírito, para atuar sobre a matéria, precisa da matéria, precisa do corpo. E para atuar sobre o corpo, ele precisa do perispírito, né? O espírito não atua diretamente sobre a matéria, ele atua sobre a matéria do corpo, que atua sobre a matéria geral. Então, o perispírito, que é esse laço de ligação, tem essa característica. Se pegar os corpos de Jesus, de Pedro, de Lucas, eram todos iguais. Se pegar a tipagem sanguínea, era tudo, né? Eram os mesmos tipos sanguíneos que nós temos hoje. Quer dizer, não havia diferença na matéria, mas aquele envoltório que é o corpo do espírito, cada um deles tinha um certo grau de leveza, os fluidos constituintes eram de naturezas diversas. É essa a ideia que eu gostaria de ressaltar. Os corpos semelhantes aos nossos, que é o que pergunta Kardec, e o espírito não responde, a gente vai entender. Os nossos corpos têm essas funcionalidades, né, porque nós atuamos aqui na Terra. Se nós atuássemos em Marte, com outra gravidade, com outros determinantes, os nossos corpos não deveriam ter essa constituição, deveriam ser ligeiramente diferentes, adaptados àquele mundo. O corpo material. O corpo fluídico, que é característica comum a todos os espíritos e em todos os lugares, né? Esse é determinado pela pureza do espírito. Né? A questão 182, Kardec pergunta: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olhar para qualquer planeta e dizer, esse aqui é um mundo inferior, esse aqui é um mundo de provas e expiações, esse aqui é um mundo de regeneração. É isso que ele quer, que o Kardec está questionando, né? O espírito orientador responde assim: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. É o tipo da curiosidade vã, né? Lá atrás, quando Kardec perguntou se dava para identificar os que tinham chegado na Terra agora, ele disse, olha, isso não ajuda em nada. Né? Assim, também, de que vale, de que nos valeria, né, essa identificação? Olha para um determinado planeta e diz em que grau ele está. Né? Ele diz, olha, não é uma coisa relevante. Além do mais, vocês só devem tomar contato com aquilo que vocês conseguem entender, assimilar. Esse é o tipo da informação que nem todo mundo compreende, que mais perturba do que esclarece. Essa foi a resposta que ele deu. Segue-se uma nota. Ele diz assim: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste
o perispírito, se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito a vicissitudes que os desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Kardec questiona então na 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? E o orientador responde: em toda a parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda a parte tão obtusa como no vosso mundo. Entendamos por obtuso, aqui colocado, uma parte da vivência sem aptidão, incapaz. A infância nossa é caracterizada por essa incapacidade, né? É muito confusa, o ser ainda não tem domínio completo de sua consciência, e a criança é um ser sem aptidão. A aptidão vem com o andar da carruagem, com o desenvolvimento, né, o que os anos proporcionam, né? Nasce sem andar, sem falar, e ela vai galgando essa. Então, ele diz, olha, em todo lugar, essa parte da infância, que seria, vamos chamar, adaptação à nova condição, é necessária. Mas nem todas as infâncias, nem todas as adaptações se caracterizam como essa, que é vivida na Terra, que é de uma incapacidade muito grande, de uma improdutividade muito grande, né? Aí Kardec questiona na 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Pode o espírito, ao reencarnar, escolher o mundo em que vai viver? O orientador responde assim: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Aí o Kardec questiona em cima disso. Se o espírito nada pedir, que é o que determina
o mundo em que ele reencarnará? E o orientador reforça o grau da sua elevação. O fator determinante, então, é o grau da elevação do espírito, ou seja, a compatibilidade do mundo, né, com o nível de perfeição moral que o espírito tem. Nós já vimos esse conceito lá atrás, né? E aqui o espírito deixa patente. Os mundos são determinados para a reencarnação de conformidade com o grau de elevação do espírito reencarnante. 185. Kardec questiona: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Os seres se mantêm iguais o tempo todo, né? no mesmo mundo, né? Na Terra, né? O camarada se mantém sempre do mesmo jeito? É essa a questão que ele coloca. Ele diz, não. Aliás, perdão. Não, é isso mesmo que ele me desculpe. O estado físico e moral dos seres vivos, é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E aí o orientador responde, não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então, aquela ideia de passarmos para o mundo de regeneração, né, a Terra pode, inclusive, se transformar no mundo de regeneração, né, se todos os viventes que ficarem sobre ela se enquadrarem nessa necessidade, né, de mundo regenerador. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, não tenha mais corpo material? E o orientador responde assim, existem esses mundos. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Então, os espíritos puros têm um perispírito, né, tão diáfano, tão leve, tão rarefeito, né, que para nós é como se não existisse. Nós somos grosseiros demais, para nós é como se aquilo não existisse, né? Aí Kardec pergunta, parece resultar daí, da resposta dele, que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há uma linha divisória perfeitamente demarcada. Não é isso? E o orientador responde, semelhante demarcação não existe. Não existe uma linha que diga, até aqui é a última encarnação, daqui para cá você é espírito puro. Não, a diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite às primeiras claridades do alvorecer. Não é como você ligar a luz do quarto, né? Vai clareando, até virar dia. Essa é a figura que ele constrói. Então, esse estágio, essa passagem, não é perfeitamente daqui para cá, né? Não existe uma fronteira. A questão 187. Aí ele diz assim, o Kardec, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Os fluidos que são usados para fazer o perispírito é o mesmo em todos os mundos? O orientador responde, não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. A transição do espírito de um mundo para o outro, ele abandona os fluidos deste mundo e toma fluidos do outro mundo, simples de entender. Aqui é aquela figura de Jesus e seus discípulos, né? Todos tomaram fluidos no mesmo mundo,
né? Mas o Espírito de Jesus, muito mais purificado, evidentemente tomou os fluidos mais purificados existentes naquele ambiente, porque o Espírito atrai para si os fluidos que são compatíveis com a sua natureza. A natureza de Jesus, né? bem purificada, atraiu fluidos muito mais puros. E aí segue-se a última questão, que é a 188 dessa temática. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Ficam soltos por aí. E o Espírito responde, o orientador: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, existe essa liberdade. Os puros gozam dessa liberdade absoluta, né? Tem vinculação com determinado mundo, mas transitam livremente por todo o universo. E aí segue-se uma nota muito grande que tenta amalgamar todas essas ideias. Eu vou ler sem interrupção. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Transmitindo suas ordens por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. A ordem dos planetas em torno do Sol, né, não guarda relação com o grau de adiantamento. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda aqui, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão, que aos nossos olhos os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris.
As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos disse que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: "Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais." Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada a apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Essas ideias finais que o comentário nos traz, né, dão para nós essa dimensão da relatividade das coisas. Medir as coisas que acontecem em um outro mundo pelos parâmetros que nos balizam aqui é uma insanidade, né? A gente conta o tempo pela revolução da Terra em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol, né? Esse mesmo padrão de revolução é diferente em outros mundos. Eles giram em torno de si mesmos numa velocidade diferente, né? E giram em torno do Sol numa velocidade diferente. Então, a contagem de tempo já é diferente pela própria composição do sistema planetário. A maneira como nós estamos organizados. Aqui também, comparar avançamento, né, num determinado lugar com outro qualquer, né, eu digo avançamento de progresso intelectual, né, é outra insanidade. O que a gente tem que entender é que essa mesma diversidade que nós temos à nossa volta, e ele mesmo cita o civilizado e o selvagem, os homens são diversos, muito diversos entre si, e existe no universo como um todo, entre os mundos. Então, quando a gente fala nas muitas moradas da casa do Pai, cada morada tem a sua peculiaridade, tem os seus parâmetros, tem o seu, né, sua própria contagem de tempo, né? Essas miudezas que definem a nossa vida na carne aqui são diferentes lá. Então não dá para estabelecer uma base de comparação. É isso que ele tenta colocar, né? O que a gente tem que entender é o que é comum a todos, né? Que é o sistema da lei de Deus, que nos obriga, né, em progredindo e mudando de habitação, de morada, né? Essa é a colocação que ele faz. O texto em si é bem longo, tem outras nuances, mas nós estouramos o tempo e eu vou deixar para comentar na recapitulação que eu vou fazer na outra semana, né? Então, nós vamos encerrando, estamos aos 50 minutos, né?
E vamos encerrando, renovando aos irmãos, encarecendo aos irmãos que participem, né, que nos deem um feedback, que façam comentários, críticas, acréscimos, para a gente poder orientar melhor o nosso estudo. Né, e dizendo que lançamos 2 aulas essa semana, exatamente por conta dessa extensão de matéria que constituiu essa temática, né, que nós acabamos de vencer, o tema de número 3, a encarnação em diferentes mundos. Né? Foram 18 questões muito amplas e a gente não podia alongar muito tempo entre uma aula e a outra, para vocês não perderem o fio da meada. O que não obriga vocês a assistirem as 2 aulas logo em seguida. Podem adaptar ao seu tempo. Muito bem. Na semana que vem, então, nós voltamos. Agradecidos a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, nós renovamos o nosso pedido ao Mestre para que nos mantenha debaixo de sua luz, para que a gente caminhe com segurança, tendo clareza em identificar os nossos objetivos e os caminhos que nos conduzem até eles. Né? E que o Mestre nos infunda reiterada energia, muita fortaleza moral, para que a gente possa, enfim, agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.